participação da América Latina na Segunda Guerra Mundial é um fato pouco reconhecido até nossos dias. A importância estratégica que os latinos tiveram em episódios bélicos, diplomáticos e nas negociações dos blocos em guerra por seus recursos tomou muitas formas. Algumas foram curiosas, pois poucos sabem que Franklin Delano Roosevelt selecionou Walt Disney como embaixador diplomático itinerante para que visitasse a Argentina, o Chile e o Brasil. Ou que o México, que vendia petróleo para os nazistas, passou rapidamente a vendê-lo para os aliados. Muito menos que uma colônia nazista com regime escravista se desenvolvia em um local isolado no Chile, ou que houve soldados brasileiros lutando na Itália. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se declarou neutro, mantendo a política de seu presidente Getúlio Vargas. A partir da entrada dos Estados Unidos no conflito, o governo brasileiro decidiu oferecer bases aéreas na ilha de Fernando de Noronha e ao longo da costa norte e nordeste do Brasil para receber aviões militares americanos. A partir disso, se iniciou o ataque por parte das forças do eixo a navios mercantes brasileiros. Seu objetivo era isolar o Reino Unido, impedindo-o de receber equipamentos, armas e matérias-primas exportados pelo continente americano. Comovida pela morte dos civis e instigada também pelos pronunciamentos provocativos e arrogantes emitidos pela Rádio Berlim, a população começou a exigir que o governo declarasse guerra. E foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo, começou a mobilização de tropas. Os preparativos incluíram a incorporação de cerca de 25 mil soldados, muitos deles voluntários. E o Brasil, sempre com a colaboração americana, organizou um pequeno exército de alguns milhares de soldados, que vieram a ser conhecidas como pracinhas, e que foram participar, debaixo da liderança americana, da guerra de retomada da Europa a partir do sul da Itália. Em 2 de julho de 1944, deu-se início ao transporte para o fronte do primeiro continente da Força Expedicionária Brasileira. O símbolo adotado pela Força, a imagem de uma cobra fumando um cachimbo, foi uma resposta aos que diziam: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O contingente se integrou ao 5º Exército dos Estados Unidos, mesmo que o choque cultural fosse inevitável, já que foram alojados junto ao Exército Negro Norte-Americano, um batalhão especial criado por conta da segregação racial. A maior intervenção da força brasileira se deu na Batalha de Monte Castelo, uma campanha que durou 3 meses até que a resistência dos alemães fosse vencida em fevereiro de 1945. Há muitas curiosidades na guerra aí que são paralelas a ela. Por exemplo, os brasileiros não conheciam a neve. E nessa retomada de Monte Castelo, pela demora, eles se veem em pleno inverno. E eles estavam há meses lutando e nem mesmo tinham roupas apropriadas para o frio. Então há curiosidades como a de que eles colocavam jornal entre os dedos nos coturnos para esquentar os pés. Para avançar e chegar até Bolonha, os aliados precisavam derrotar a assim chamada Linha Gótica, uma barreira de tropas alemãs. Os brasileiros tiveram que combater totalmente expostos ao fogo inimigo. Como é que eles, sem muito preparo, e em um terreno que não conheciam, já que eles não estavam acostumados com colinas e montes, conseguiram vencer tantas batalhas? O Brasil venceu todas as batalhas de que participou. É incrível. Em meados de 45, chega à Europa a Força Expedicionária Brasileira, com 25 mil homens que iam combater os alemães a partir do sul da Itália. Mas naquela época também se questionou muito o presidente Getúlio Vargas por sua posição ambígua frente ao conflito mundial.
Quando a guerra estava para começar, alguns dos principais investimentos no Brasil eram alemães. Então, muito seria perdido ao entrar no conflito. Porém, Roosevelt queria agradar diversos presidentes da América Latina e se aventurou a viajar dos Estados Unidos até Natal, no Brasil, para chegar a um acordo econômico com Getúlio. Eles discutiram investimentos, falaram de finanças, organizaram a Força Expedicionária Brasileira e, finalmente, todos os investimentos foram utilizados para a siderurgia do Brasil. Hoje, os ex-combatentes que ainda estão vivos recebem uma pensão que foi conquistada com sangue, suor e lágrimas. O nazismo em terras brasileiras é anterior à ascensão de Hitler ao poder. O Brasil era o país que reunia mais alemães nazistas fora da Alemanha. O nazismo se espalhou mais entre a população urbana do que entre a rural. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, entre os 87 mil e 24 imigrantes alemães, havia quase 3 mil filiados ao partido. Apesar disso, como o partido só aceitava alemães, os brasileiros que se identificavam com esta ideologia criaram a Ação Integralista Brasileira, a qual também se juntaram os descendentes de alemães que não tinham sido aceitos pelo partido nazista. Plínio Salgado foi seu fundador e, ao final de 1937, eles afirmavam contar com mais de 1 milhão de militantes em suas fileiras. O então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, proibiu o partido em 1938. Todavia, mesmo que o governo tenha se posicionado ao lado dos aliados, alguns ministros e militares de alta patente simpatizavam com o nazismo. Em 10 de julho de 1945, se rendeu na base de submarinos de Mar del Plata o submarino nazista U-530, comandado por Otto Wehmer. E no dia 17 de agosto, o U-977 fez o mesmo, comandado por Heinz Schäfer. Essa notícia percorreu o mundo, dando origens a várias versões oficiais e extraoficiais sobre uma suposta fuga dos mais altos dirigentes do Reich. Em 12 de maio de 1945, o comandante Otto Wehmer, no comando do submarino U-530, que estava destinado à costa norte-americana, adentrou no Atlântico. Ele havia recebido a notícia de que a guerra havia acabado. A Alemanha havia se rendido. Suas ordens também eram para se render. Ele tinha como opções as costas da Espanha e da Argentina e preferiu seguir rumo ao Mar Austral. Wehmer era um jovem de 24 anos que se entregou vestido com seu traje de gala. Quase nenhum de seus marinheiros ou oficiais era mais velho do que ele. Eles tinham sido muito influenciados de um jeito ou de outro pela propaganda do regime nazista, em que instava a juventude a lutar até o último homem e até a última bala, mesmo os garotos de 14 anos, porque os russos, quando conquistassem a Alemanha, iam esterilizar todos os homens, transformar o país em um terreno agrícola, todos os jovens de mais de 21 anos iriam para um campo de concentração na Sibéria. Isso era o que diziam a eles acreditavam nisso. Eles nem sabiam que a Argentina tinha declarado guerra ao eixo um mês antes de iniciarem sua viagem para a Argentina. Todos eles foram submetidos a um intenso interrogatório no qual lhes perguntaram por que tinham escolhido viajar para a Argentina para se render. Junto desta, também lhes fizeram outra pergunta, muito mais incômoda. Eles tinham transportado Adolf Hitler ou outros altos funcionários nazistas em sua viagem? Ao contrário do U-530, o U-977 ainda tinha todas suas armas e documentos. Schäfer teve de responder ao mesmo interrogatório. Segredos de guerra. Há um momento, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, que até hoje segue sem explicação. É julho de 1945. A guerra já terminou na Europa.
E apesar disso, um submarino alemão, o U-530, chega à costa de Buenos Aires. Se entrega. Ele não tem armamentos e falta um bote. Não há tripulação. É possível que eles tenham desembarcado muitos alemães em algum outro lugar, também na Argentina. Um mês depois, quando a guerra já terminou definitivamente, em agosto de 1945, um segundo submarino, o U-977, chega em Buenos Aires. A diferença é que ele está com seus documentos, seus botes, está com suas armas, está completo. Estas perguntas, mesmo 75 anos depois do fim da guerra, seguem abertas. A Operação Ultramar Sul consistiu supostamente da fuga em submarinos de mais de 50 dirigentes nazistas para a Argentina. Ao final da guerra na Europa, um comboio reforçado de submarinos partiu da Noruega até o arquipélago de Cabo Verde. E de lá continuou até o litoral marítimo argentino. Ela foi a última missão secreta do Terceiro Reich. E foi concebida originalmente como um plano de fuga para Hitler junto a seus íntimos e colaboradores mais próximos para a vasta e despovoada Patagônia Argentina. Em 1996, exatamente a 41 graus e 3 minutos de latitude sul e a 64 graus e 3 minutos de longitude oeste, foram detectadas as silhuetas das supostas embarcações. Esta notícia fez com que a Marinha Argentina realizasse, no ano seguinte, a Operação Calypso, destinada a encontrar os 2 submarinos. Apesar disso, a operação foi abortada, segundo fontes oficiais, devido a uma falha no radar. O relatório da Operação Calypso se encontra arquivado como segredo de Estado. Quando o México nacionalizou seu petróleo em 1938, as empresas expropriadas, que desde 1928 formavam um cartel conhecido como as Sete Irmãs, composto por Exxon, Texaco, Gulf, Mobil, Chevron, British Petroleum e Shell, começaram um boicote para impedir a venda livre dessa matéria-prima. A razão é que elas tinham perdido o monopólio que lhes permitia controlar a exportação através de suas filiais locais. O México estava tentando exercer o controle sobre seu petróleo soberano desde 1917, sem nunca conseguir. Cada vez que algum presidente mexicano do período revolucionário queria cobrar algum imposto das petroleiras por extraírem nosso petróleo, eles praticamente organizavam uma guerra civil. Toda a Revolução Mexicana é a guerra secreta das petroleiras para continuar controlando o petróleo mexicano. A Segunda Guerra Mundial acabava de eclodir e o objetivo do governo mexicano era valorizar o petróleo e lucrar o máximo possível. Isso significava negociar com os 2 lados. Os lobistas que trabalhavam para a Alemanha queriam se apossar do petróleo mexicano para oferecê-lo ao Terceiro Reich. Eles conseguiram e, em poucos meses, o México vendeu aos alemães todo o combustível que precisavam para conquistar a Tchecoslováquia e invadir a Polônia e a França. A negociação com o eixo esteve a cargo do petroleiro texano William Rhodes Davis, que a partir de sua pequena empresa sediada em Houston, a Davis Oil, havia obtido um contato direto com Himmler, chefe das SS, e com o Marechal Goering, comandante da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. Davis contava com apoio nos Estados Unidos para mobilizar fundos através do First National Bank of Boston, com contatos diretos com o Reichsbank, o Banco Nacional Alemão. E nessa época, próxima de 1939, o México tem muitas dificuldades para vender seu petróleo por conta do boicote que está sofrendo. E, de repente, aparece um empresário norte-americano próximo do governo mexicano, muito próximo dos nazistas, porque tem negócios na Alemanha desde 1933. E, como além disso, os nazistas têm uma aliança com a Itália, pois bem, esse homem vai ser útil para vender petróleo mexicano a essas potências. Se ele era um agente nazista ou não, acho que é impossível saber isso com certeza, mas com certeza é o homem através do qual é triangulada a venda do petróleo mexicano para as potências do eixo.
Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, em dezembro de 1941, as coisas mudaram. O presidente do México, Manuel Ávila Camacho, e o secretário de guerra, Lázaro Cárdenas, adotaram, junto do presidente Roosevelt, uma política de integração do México ao bloco aliado, encerrando assim quaisquer outras negociações. Dizem que o petróleo é o manancial do diabo. E ao menos para o México foi assim. Ele foi o elemento que gerou mais alvoroço e, sobretudo, grandes intrigas às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Em 18 de março de 1938, o México expropriou sua indústria petroleira. Durante cerca de 1 ano e meio antes do começo da guerra, isso permitiu que o governo mexicano pudesse vender, através de William Davis, petróleo para as potências do eixo. Mas, a partir de 1º de setembro de 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, Washington deu um murro na mesa e obrigou as companhias petroleiras estrangeiras a pagarem ao México o que deviam, e o México, por sua vez, ia indenizá-las. A partir desse momento, todo o petróleo mexicano passou para as mãos dos aliados, e isso incomodou o eixo. Em 1942, 6 navios petroleiros mexicanos foram fundados por alemães. 2 deles, os principais, o Farra de Ouro e o Potrero de Llano, foram os que mais tiveram vítimas. Isso levou o México a entrar na Segunda Guerra Mundial. Nesse período, este famoso e misterioso homem, William Davis, morreu. Até hoje, apesar de uma investigação feita pelo FBI, não se sabe se ele foi envenenado ou morreu de causas naturais. O fato é que esse mistério, de 75 anos, continua. Piloto de combate da Primeira Guerra Mundial e campeão de boxe categoria leve no Exército, Stephenson se mudou para o Reino Unido após o final da Primeira Guerra Mundial. Seu codinome era Intrépido e sua contribuição para os esforços dos aliados na guerra foi decisiva. Este ícone da inteligência britânica foi o homem que inspirou Ian Fleming a criar seu mítico personagem, James Bond. Esse homem extremamente capaz no combate mano a mano, heróico, com uma personalidade envolvente e uma predileção pelos martinis, tem características que lembram muito as do agente 007. A 350 quilômetros ao sul de Santiago do Chile, capital do país andino, Paul Schaeffer, um ex-cabo nazista, fundou em 1961, junto a outros imigrantes alemães, um lugar que resolveram batizar de Colônia Dignidade. Schaeffer, que participou da juventude hitlerista e foi enfermeiro dos batalhões alemães na Segunda Guerra Mundial, nunca abandonou as ideias que o nazismo lhe inculcou durante sua juventude. Após a derrota da Alemanha em 1945, ele fundou uma sociedade beneficente, que foi fechada após acusações de abuso sexual de menores. Anos depois, ele chegou ao Chile e, na região de Maule, comprou um terreno de 3.000 hectares, dando início ao assentamento de famílias. Se tratava de elementos selecionados, algumas centenas de cidadãos alemães e chilenos educados como alemães. A vila prosperou rapidamente graças à sua produção agrícola e pecuária. O lugar era promovido como uma experiência diferente. Os homens se dedicavam à agricultura, as mulheres aos trabalhos domésticos, e as crianças participavam de coros e grupos de dança. Os arquivos que vieram a público mostraram anos depois que tudo isso era uma fachada. No posterior julgamento de seus fundadores, foi descoberto que durante mais de 3 décadas eles puseram em prática um sistema de doutrinamento e trabalho escravo. Por outro lado, esse escândalo se tornou ainda mais aterrorizante quando se descobriu
que durante a ditadura de Augusto Pinochet, a colônia Dignidad foi usada como centro de detenção e de tortura de presos políticos. Apesar de haver relatos conhecidos sobre o que ocorria na colônia Dignidad, a Embaixada da Alemanha manteve durante muitos anos contatos estreitos com Schaffer. Poucos anos após o retorno da democracia ao Chile, em 1997, fugiu do país. Paul Schaffer é um desses personagens obscuros do nazismo alemão que sobreviveram à guerra. Ele migrou para o Chile para fundar uma colônia com um nome que é quase absurdo, Colônia Dignidad. E ele, em 1997, muitos anos depois da guerra, desaparece por um passe de mágica. Ele segue assim até 2004, quando é imputado pelo crime de violação dos direitos humanos. E em 2005, graças às polícias do Chile e da Argentina, ele é preso. Ele é processado e morre na prisão, cumprindo sua pena de 20 anos. Sem dúvida, o rastro de morte e de sangue e de tortura que ele deixou ficou marcado na história. Nueva Germânia foi fundada como uma colônia alemã em 23 de agosto de 1887 pelo Dr. Bernhard Forster, que era casado com Elisabeth Forster Nietzsche, irmã do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Fundada em um território muito distante, isolado da população, os imigrantes que ela atraiu com a promessa de encontrar melhores oportunidades não eram agricultores, já que a pobreza do solo ficou clara durante o longo tempo que os colonos perderam tentando cultivá-la. Este enclave na selva paraguaia, por sua localização remota e muito isolada, serviu de refúgio para muitos criminosos de guerra alemães. Eichmann e Mengele encontraram nesse isolado recanto da selva paraguaia um esconderijo. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Naldecon, imbatível contra os sintomas da gripe. Quando os sintomas da gripe aparecerem, nesses tempos de incerteza, não se arrisque. Naldecon leva a sua saúde a sério, unindo ciência e tecnologia num tratamento completo. Ele tem a segurança do paracetamol e vai além, com forte poder descongestionante e anti-histamínico, para combater 7 sintomas da gripe de forma eficiente. Naldecon PEC recupera você por inteiro. Naldecon, imbatível contra os sintomas da gripe. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos, nem tão macio, nem tão firme. Ideal para todos os jeitos de dormir, o colchão mais premiado da Europa. Teste em casa por 100 noites. Satisfação total ou seu dinheiro de volta. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Em 1941, Nelson Rockefeller, coordenador das relações entre os governos latino-americanos e o Departamento de Estado, convidou Walt Disney a fazer uma viagem amigável à Argentina, Brasil, Peru e Chile. O cineasta não se interessou em ser um mero diplomata e solicitou o financiamento para um grande projeto cinematográfico. O governo americano desenvolveu uma política chamada de política de boa vizinhança com a América do Sul, que incluía, evidentemente, o Brasil. E na tentativa de atrair o Brasil para sua órbita de influência de maneira mais efetiva, o governo americano promoveu um conjunto de ações na esfera cultural, sobretudo audiovisual, quer dizer, era uma espécie de o que hoje se chama de soft power, influência não pela força das armas, mas pela força da cultura. Nas Américas,
possam ter equipamento e treinamento. Por mais que as viagens de Disney tenham sido esforços políticos de Roosevelt para conseguir aliados nos marcos da Segunda Guerra Mundial, eles também permitiram que o diretor e empresário captasse a cultura e o folclore latino-americano em 2 animações. No Brasil, Disney falou com o criador de Aquarela do Brasil, Ari Barroso, e foi recebido pelo presidente Getúlio Vargas em um suntuoso banquete. Foi um dia completo, com visitas a fazendas, zoológicos, escolas, galerias de arte e até praias. Tudo para absorver a cor e os costumes do lugar. Após 3 semanas, a comitiva se dirigiu a Buenos Aires, onde as autoridades montaram um estúdio em miniatura. Tanto no Brasil como na Argentina, Mickey, Donald e Pluto eram extremamente populares. Disney dançou chacareiras e comeu assado em uma estância nos arredores da capital, onde se vestiu de gaúcho. É um verdadeiro banquete dos Pampas, este delicioso assado preparado especialmente para nós, por nossos bons amigos gaúchos. O grupo passou um mês em Buenos Aires e voou rumo a Mendoza. De lá, todos partiram para Santiago do Chile, onde ficaram uma semana. O voo nos deu a ideia de um novo personagem. Um aviãozinho chamado Pedrito. Disney pôde ver nesta viagem o alcance que sua empresa teria no pós-guerra e firmou uma aliança com o governo dos Estados Unidos, interessada em seu papel de ponta de lança propagandística. Os Estados Unidos deram um golpe de mestre durante a Segunda Guerra Mundial, com um termo que eles cunharam: panamericanismo. Ou seja, que todos os países da América Latina deviam estar unidos. E, é claro, encabeçados pelos Estados Unidos e com o Canadá incluso também. Quer dizer, toda a América. Isso ia muito além do sonho bolivariano. E com quem eles contaram? Com gente como Walt Disney, como vimos agora, que fez uma excursão, uma grande turnê por toda a América Latina, na qual levava desenhistas, músicos, bailarinos, ou seja, levava a Disneylândia praticamente para cada um desses países para criar toda uma ideia de que éramos amigos e devíamos nos unir. Além disso, ele criou alguns produtos interessantes, como o filme Você Já Foi à Bahia? Em que havia 3 personagens principais: o Pato Donald, que era dos Estados Unidos, Panchito, mexicano, e o Zé Carioca, brasileiro. Os 3 percorreram a América Latina entre bailes e canções, se utilizando dos clichês típicos de cada um dos países, mas que todos juntos se transformavam em uma grande festa de cores e danças. Esse foi o esforço feito pela indústria cinematográfica norte-americana, mas também é preciso dizer: Walt Disney veio nessa turnê para fazer este filme que lhe rendeu muito dinheiro. E, de fato, ele tinha dívidas pendentes na Califórnia, que se recusava a pagar. Ao mesmo tempo, o governo dos precisava desse esforço de propaganda e ideológico para combater o risco de espionagem ou de intervenções das potências no eixo da América Latina. E assim, ao final, o Walt Disney triunfou. A República das Crianças foi uma iniciativa do governador da província argentina de Buenos Aires, Domingo Mercante, que queria criar um local para a educação e a diversão das crianças. A ideia entusiasmou o presidente Perón. No total foram construídos 35 edifícios feitos na escala de uma criança de 10 anos, com um centro cívico em que encontramos os 3 poderes públicos: a Casa do Governo, de estilo gótico, a Legislatura, inspirada no parlamento inglês, e o Palácio da Justiça. A coincidência da visita de Disney com a criação do projeto gerou várias lendas urbanas. Mas é um fato que 4 anos depois, em Anaheim, na Califórnia, Walt abriria a primeira Disneylândia. Por 60 dias, elas só usaram esses 4 looks. Marina usou só sabão e Mariana sabão e Vanish Multipower em todas as lavagens.
Viram a diferença que a nova fórmula de Vanish faz? Tô vendo. Além de remover manchas e maus odores, sua nova fórmula evita que a cor passe de uma roupa para outra. Vanish agora é multipower, tira manchas, maus odores e realça as cores. Vanish, suas roupas como novas por mais tempo. Ter uma casa cheirosa ficou mais simples. Novo Bom Ar Freshmatic com tecnologia odor zero elimina continuamente diversos maus odores. Suas novas fragrâncias exclusivas deixam a casa perfumada o dia todo. Bom Ar, nova tecnologia odor zero. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos, nem tão macio, nem tão firme. Ideal para todos os jeitos de dormir, o colchão mais premiado da Europa. Teste em casa por 100 noites. Satisfação total ou seu dinheiro de volta. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Aproveite a Semana do Brasil na Fast Shop. Você compra produtos das melhores marcas com 45% de desconto em até 12 vezes, com frete grátis e entrega rápida. E ainda garante condições especiais na instalação, no seguro ou na garantia estendida, que vão deixar sua experiência ainda melhor e mais completa. Baixe o app, converse com nossos vendedores especialistas e receba seus produtos em casa em até um dia. Corra, é só até domingo. Eles já demonstraram suas habilidades e conhecimentos. Sou o campeão da 5ª temporada. Mas desta vez, os aprendizes vão encarar a prova mais difícil. A ideia de enfrentar um jurado é assustadora. Enfrentar os mestres. Campeões, vamos ver se vocês têm a motivação, a habilidade, a determinação para vencer os jurados. Em um duelo pela honra. Desafio sob fogo. Ferreiros versus jurados. Quinta, 10 de setembro, no History. Emocionante, inspiradora, única. Assim é o seu jeito de ver o mundo. Por isso, no History, queremos que você nos mostre a sua visão. Inscreva-se, compartilhe suas experiências e concorra a muitos prêmios. Conecte-se com a gente e faça parte do nosso painel digital em Nice Quest. Antolín Jiménez Gamas, tenente-coronel no exército de Francisco Pancho Villa, em 1942, fundou a Legião dos Guerrilheiros Mexicanos. Seu objetivo era estar preparado para o caso dos nazistas tentarem invadir o México. Seu exército não era de soldados regulares, mas de irregulares. Conhecidos desde a época da Revolução Mexicana como charros, homens montados a cavalo, armados com pistolas e machetes e vestindo o tradicional traje de cavaleiro da época do México rural, que no passado eram quem garantia a segurança das fazendas. A charreria remonta ao tempo do México colonial e é uma tradicional prática de manobras a cavalo muito arraigada na cultura mexicana. Os charros tiveram uma participação ativa nas revoltas do começo do século no México. Com a evolução dos armamentos durante a Primeira Guerra Mundial, e sobretudo no período do entreguerras, o cavalo perdeu importância como acessório bélico. E após o começo da Segunda Guerra,
ele se tornou praticamente obsoleto. O que se poderia esperar desses cavaleiros se eles acabassem tendo que se enfrentar com tanques, aviões e outros modernos veículos dedicados à destruição? Todavia, duas coisas faziam desta uma iniciativa a ser considerada. 150 mil cavaleiros respondiam às ordens de Jiménez. A segunda coisa que os tornava indispensáveis era sua conhecida coragem. Eles estavam comprometidos a dar a vida para não entregar o território mexicano às eventuais ambições do Terceiro Reich. Em 1948, foi lançado no México um filme que se chamava Charros contra Gangsters. Diretor Juan Orol. Todos disseram, é uma piada. Mas não, era um filme sério. Tão sério como o que aconteceu alguns anos antes, exatamente durante a Segunda Guerra Mundial. Antolín Jiménez Gamas era um velho revolucionário. Ele tinha lutado com as tropas do famosíssimo Pancho Villa e havia feito sua carreira como membro do então partido oficial, o Partido Nacional Revolucionário. Bom, considerando sua origem e com o México na guerra, Antolín pensou, por que não fazer um regimento de charros para combater os nazistas no caso de Hitler ordenar uma grande invasão do México? Todos ficaram muito surpresos. No entanto, o governo de Manuel Ávila Camacho disse, não vamos dar muita importância a isso, dê-lhe alguns recursos. E então, todos os domingos, Antolín se encarregava de preparar os charros, já que os charros não sabiam nem disparar ou segurar uma arma, já que o que eles sabiam era laçar cavalos, montar muito bem, fazer manobras com a corda e com os cavalos. Por isso, o treino desses charros levou vários meses. Ao final, para a sorte do México e para a sorte da charreria mexicana, os nazistas nunca se atreveram a pôr um pé no território do México. A expropriação do petróleo no México foi o ato de nacionalização da indústria petrolífera, realizado no ano de 1938, como resultado da execução da Lei de Expropriação do ano de 1936 e do artigo 27 da Constituição mexicana, voltada contra as companhias que exploravam este produto pelo presidente Lázaro Cárdenas del Río. Ela foi impulsionada em parte pela iminência de um conflito mundial. Em 1935, o presidente Lázaro Cárdenas del Río selou uma aliança com o Movimento dos Trabalhadores, que exigia melhores condições de vida. E, ao mesmo tempo, ele impulsionou a criação de uma grande central sindical para apoiar seu governo. As primeiras negociações entre o sindicato e as empresas começaram em meados de 1936 e se alongaram indefinidamente. As delegações dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha insinuaram ao governo a necessidade imediata de chegar a um acordo com as empresas petroleiras. Na sexta-feira de 18 de março de 1938, depois de se reunir com seu gabinete, às 10 da noite, o presidente Lázaro Cárdenas del Río declarou a expropriação a partir da qual a riqueza petrolífera, que era explorada pelas companhias estrangeiras, se tornou propriedade da nação mexicana. E a iminência da Guerra Mundial facilitou a consolidação da posse do petróleo mexicano pelos mexicanos. Ter uma casa cheirosa ficou mais simples. Novo Bom Ar Freshmatic com tecnologia odor zero elimina continuamente diversos maus odores. Suas novas fragrâncias exclusivas deixam a casa perfumada o dia todo. Bom Ar, nova tecnologia odor zero. O desejo de sentir cada movimento e uma intimidade incrível. A menor distância entre vocês. Mais próximos do que nunca com a nova Jontex Sensação Invisível. A camisinha mais fina de Jontex. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Guess it's time that we settled it. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Put on the gas, feel the adrenaline.
Now watch me accelerate. I came here to levitate. From the moment I elevate, that is kinetic. Yeah, I'm feeling energy. Hey, but that don't coming down. Don't spit that up. Bem-vindo à inteligência artificial Volks. Chegou o Nivus, seu new Volkswagen. Volkswagen. Muitos japoneses que moravam no Peru, desde muitas décadas antes da guerra, foram transportados para campos de concentração norte-americanos. Os responsáveis pela operação foram diplomatas dos Estados Unidos enviados a Lima para dirigir a operação de perseguição, captura e transporte de cidadãos de origem japonesa que pudessem ser suspeitos. Repentinamente foi convertido em uma comunidade de 7.000 pessoas. O exército fornece alojamento e comida saudável suficiente para todos. Uma perseguição semelhante aconteceu na Califórnia contra os imigrantes japoneses dos Estados Unidos. E logo os deportados de outros países da América foram reunidos nas instalações de Crystal City, no Texas. Neste campo, também foram reunidos dezenas de latino-americanos de origem alemã e italiana. Lá, os prisioneiros foram enviados junto de suas famílias. Mais de 2.200 japoneses latino-americanos foram atingidos por este tratamento desumano. Crystal City era um espaço totalmente fechado e vigiado por guardas militares armados. Os detidos viviam lá e eram obrigados a aprender japonês, pois o objetivo era utilizá-los nas trocas de prisioneiros que Washington realizou com o governo de Tóquio. Cerca de 800 prisioneiros tiveram este destino. Ao final da Segunda Guerra Mundial, frente à recusa do Peru e de outros governos latino-americanos de receber os sobreviventes, os funcionários organizaram a deportação de mais de 1.000 prisioneiros para o Japão. Mas cerca de 350 se negaram a ser enviados para o Japão e conseguiram permanecer no território dos Estados Unidos graças a organizações de auxílio civil. Campos de concentração na América Latina? De fato, e isso não é um segredo. Mas atenção, são campos de concentração para prisioneiros, não campos de extermínio, e há uma grande diferença. Houve campos no México, no Peru, no Brasil e na Colômbia. Para lá levavam todos os cidadãos dos países e das potências do eixo. Isto foi feito devido à suspeita de que eles poderiam conspirar ou espionar a favor das potências do eixo. Ao final, o governo dos Estados Unidos decidiu indenizar aos japoneses que já moravam nos Estados Unidos e os compensou com uma quantia de alguns milhares de dólares. Mas, para os japoneses que moravam há muitos anos no Peru, nenhuma compensação foi dada. E eles acabaram perdendo sua história, suas raízes, os investimentos, os negócios. Eles perderam sua dignidade e alguns perderam até suas vidas. Em 1936, os Jogos Olímpicos foram realizados na Berlim hitlerista. Nestas condições, a seleção de futebol do Peru disputou as quartas de final contra a seleção austríaca. A partida foi muito controversa e o jogo foi até a prorrogação, quando os peruanos obtiveram uma vantagem sobre os austríacos, conseguindo marcar 2 gols.
Hitler estava num palco no estádio. O Peru ganhou por 4-2, apesar do árbitro, para evitar o desgosto do Führer, ter anulado 3 gols peruanos. Os dirigentes da época, a FIFA e o Comitê Olímpico, se reuniram naquela mesma noite e anularam a partida devido a uma suposta invasão do campo pelos torcedores peruanos que teriam agredido os jogadores austríacos. Sem sombra de dúvida, uma equipe composta por afro-americanos e latinos não podia vencer na frente de Hitler contra jogadores de futebol arianos. Você sabia que quem fala inglês ganha salários até 60% mais altos? Seja fluente em inglês com a Open English, o curso mais fácil e rápido. Aprenda através de aulas ao vivo ilimitadas com professores americanos, 24 horas por dia. Aumente suas oportunidades profissionais com inglês. Comece hoje em openenglish.com. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Conhecido como o Açougueiro de Lyon, por ter torturado pessoalmente prisioneiros franceses enquanto estava posicionado em Lyon, Klaus Barbie foi um alto oficial das SS que esteve envolvido em diversos crimes contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Seu período como comandante na cidade de Lyon deixou uma enorme quantidade de vítimas francesas. Salvo da prisão pelos serviços secretos dos Estados Unidos, que o recrutaram na Europa assim que a guerra acabou, ele passou a morar e a colaborar com o governo da Bolívia a partir de 1955, quando os protestos dos ingleses às autoridades dos Estados Unidos se tornaram insustentáveis para Washington. A escolha da América do Sul foi por ser um terreno seguro devido ao alinhamento ideológico das frequentes ditaduras latino-americanas com os Estados Unidos e seu anticomunismo. Ele foi descoberto durante os anos 70 em Lima através de investigações de jornalistas e dos caçadores de nazistas que se dedicavam sozinhos à tarefa de perseguir estes criminosos fugitivos. Em fevereiro de 1983, ele foi extraditado para a França, julgado e condenado à prisão perpétua. Ele foi acusado da eliminação de centenas de pessoas e finalmente foi condenado por 341 crimes. Entre eles, pela morte do maior dirigente da resistência na França de Vichy, Jean Moulin. Klaus Barbie morreu na prisão em 25 de setembro de 1991, em decorrência de uma leucemia. No começo da década de 1960, um artigo dizia: Klaus Barbie vive livre, rico e cínico na Bolívia. Por que tantos criminosos de guerra conseguiram encontrar refúgio na América Latina? Por causa das ditaduras que surgiram ao longo da segunda metade do século XX na América. Sobretudo, as ditaduras de direita. Foi assim que, nos anos 60, Klaus Barbie chegou à Bolívia e, inclusive, ocupou importantes cargos no governo boliviano nas diversas ditaduras. Finalmente, quando as ditaduras caem na Bolívia, no início dos anos 80, com o começo da democracia, os caçadores de nazistas conseguiram alcançá-lo e prendê-lo. Ele foi deportado para a França por crimes contra a humanidade, mas, apesar disso, escapou da morte. Ele ficou preso por 20 anos, mas faleceu em 1991. Ele é um desses homens que esperamos que serão apagados da história para sempre. O assim chamado Massacre de Catavi foi um ataque por parte de forças do exército boliviano aos acampamentos de uma mina de estanho situadas no departamento de Potosí.
O governo da Bolívia tinha colocado a mineração sob controle militar para garantir a extração de estanho, vital para a produção de armamento bélico. Isto ocorreu sob a presidência do general Henrique Peñaranda, que estava sob pressão dos aliados para reprimir um protesto dos mineiros por melhores condições de trabalho. Neste trágico dia de 21 de dezembro de 1942, as tropas destacadas para a mina dispararam contra os trabalhadores e suas famílias em 2 momentos. O massacre de Catavi teve enormes repercussões políticas e o presidente da Bolívia se viu forçado a renunciar.